Olá, seja bem-vindo a mais uma sessão de Destrave e hoje a gente vai conversar sobre a venda começa por você e não por técnicas ou estratégias. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Etienne Valesco. Esse novo formato aqui da sessão de Destrave temos aqui no YouTube em vídeo e também em podcast. E eu queria trazer essa forma de entender, de olhar para as vendas, porque quando a gente está travado, geralmente a gente acredita que o problema está em alguma técnica que a gente não domina, em alguma estratégia que a gente não sabe, por isso que as vendas não acontecem, por isso que as coisas não funcionam para a gente. Com certeza, técnicas e ferramentas e estratégias são importantes, mas eu quero te trazer uma nova percepção, um novo olhar. Eu queria que tu respondesse as seguintes perguntas agora que eu vou te fazer e tu analisasse como é para ti aí do outro lado. Quando tu pensa que tem que oferecer os teus serviços, que tem que vender os teus serviços, como é que tu te sente? Qual é a sensação que tem no teu corpo? O que essa cabecinha aqui fala? O que essa mente, qual é esse blá 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 interno que acontece quando tu tens que oferecer os teus serviços, que tu tem que vender o teu serviço? O que esse coraçãozinho aqui sente? Como é que ele fica batendo? O que no teu corpo demonstra? O que isso tem a ver, time? O que acontece? Quando nós não conseguimos vender, é porque temos bloqueios, temos coisas a ser resolvidas com a questão de venda. A gente não consegue vender muitas vezes porque a gente não confia no nosso trabalho, porque a gente não tem uma boa estima, a gente se considera menos, a gente se compara. N coisas podem ser que travem as vendas. Então pensa aqui comigo, se fosse apenas técnica ou estratégia, tu não concorda que se todo mundo que aplicasse exatamente a técnica ou a estratégia teria o mesmo resultado? Teria um resultado interessante? Funcionaria para todos? Tenho certeza que tu também conhece pessoas e até tu mesmo pode ter feito isso, aplicado técnicas e estratégias e não ter conseguido. Comigo já aconteceu milhares de vezes de aplicar uma coisa que funcionou para um, mas para mim não funcionava, porque existem esses bloqueios e essas mensagens ocultas que o nosso corpo, que a nossa mente, aquilo que está vibrando e emanando de nós, influencia nas nossas vendas. É preciso que a gente entenda quais são os bloqueios, os meus bloqueios, os teus bloqueios. Porque quando a gente traz para a consciência essa informação, a gente pode mudar o caminho, fazer novas escolhas. Então aquilo está ali inconsciente, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Como, por exemplo, de que eu não consigo vender porque eu não confio o suficiente no meu trabalho, ou porque eu acho que o meu trabalho não é tão relevante assim. Tem pessoas melhores do que eu, por que eu vou vender? Entende? Então depende de cada um. E quando eu trago essas informações para a consciência, eu tenho, como eu disse, novas possibilidades. Eu consigo mudar, perceber, ok, eu estou agindo assim, por isso, por isso, por isso. Então eu vou trabalhar isso junto com técnica, vou organizar a estratégia e aí as vendas começam a acontecer. Então essa era a reflexão que eu queria trazer para ti, que a venda começa antes pela gente, por você, bem antes da estratégia. Então, se eu não entender quais são os meus bloqueios, o que está impedindo de avançar, o que está me segurando, que não me deixa vender, não me deixa ter as vendas, os clientes que eu desejo, eu não vou conseguir sair do lugar. E é importante também tu entender que esses bloqueios, eles que falam sobre a nossa agenda, o quanto a gente tem de cliente na agenda, o quanto a gente está recebendo de Prolabore, né? O quanto a gente está fazendo de dinheiro com o nosso negócio. E Etienne, mas como é que a gente faz? Como é que a gente descobre isso, né? A gente pode aí, através do autoconhecimento, dessas percepções, perceber, como eu disse, o que eu sinto, o que o meu corpo está me sinalizando, o que a minha mente está falando e começar a trabalhar isso. E eu sei que sozinho, às vezes, é muito mais desafiador.
Se tu quiser a minha ajuda para isso, eu tenho um serviço chamado Diagnóstico Fio da Meada, que é justamente para isso, para a gente olhar quais são essas travas, quais são esses bloqueios que estão impedindo essa expansão. E até essa própria sessão de destrave aqui é para colocar luz naquilo que está impedindo. Então é um compilado de várias conversas aí que eu tenho com os meus clientes e eu trago essas informações para cá, para poder te ajudar também, para entender que a venda é muito, muito, muito além de técnicas e estratégias. A gente tem que se sentir bem, se sentir confortável com a venda, em oferecer o nosso trabalho, porque uma vez que a gente tem essa confiança, que a gente se sente confortável, as coisas começam a fluir. Senão a gente vive naquela gangorra, né? De altos e baixos. Uma hora eu tenho paciente, cliente, daqui a pouco eu não tenho mais. E aí isso vai gerando essa estagnação. Eu espero. Aqui embaixo, né, tem um link. Se tu quiser saber mais sobre esse serviço Diagnóstico Fio da Meada, clica aqui no link que ali tem todas as informações. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha colocado luz e te mostrado este outro lado da venda, de que não é apenas técnica. Beijos e nos encontramos no próximo episódio.